Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para nós realizarmos a nossa reunião de oração. Reunião de oração que a gente está em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Coromandel. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez podermos nos colocar diante do Senhor, colocarmos o nosso coração diante dele, e nós queremos também agradecer a Deus pela sua vida e por aqueles que nos acompanham aí também em toda semana. Nós vamos cantar um hino do nosso hinário, o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Está orando neste momento. Senhor, graças nós te damos por estarmos, ó Deus, mais uma vez aqui para agradecermos ao Senhor, para louvarmos o teu santo nome e dizermos, ó Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade também de falar da tua palavra, falar, ó Deus, deste evangelho que salva, ó Deus, as vidas, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por cada um também que nos ouve nessa noite, que a tua presença e que o teu cuidado, ó Deus, possa estar alcançando a cada um deles, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ler o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Que diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos,
ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estar cantando mais 2 cânticos neste momento. O primeiro que a gente vai cantar que ele recebeu um novo coração do Pai, e depois nós vamos cantar aquele cântico. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti,
Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A gente quer agradecer novamente as pessoas que estão aí nos acompanhando e que Deus esteja abençoando, né, a sua vida, a sua família, que essa reunião de oração, tudo que a gente falar aqui possa vir de encontro com o seu coração também e com a sua vida. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor neste momento e nós queremos também que você que tem um pedido, né, algumas pessoas da nossa igreja já colocaram alguns pedidos aí pra gente, e você que também tiver algum pedido pode colocar aí nos comentários, que ao final a gente vai estar orando por você, orando pela sua família, pela sua vida, e a gente espera que no momento certo Deus responda a todos, né, de acordo com a sua vontade. E então nós colocamos aí, você que quer fazer o seu pedido, pode escrever nos comentários e logo depois da mensagem a gente vai poder ler todos aqui. O texto que nós vamos meditar nessa noite é o texto de Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Mateus no capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Vamos estar orando mais uma vez. Pai grandioso, nós lemos agora, Pai, neste momento a Tua palavra, e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, ó Pai, nessa noite, que a Tua alegria possa, Pai, tomar conta dos nossos corações neste momento, quando vamos meditar um pouco na Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e esteja nos fazendo sempre, ó Deus, parecidos contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é sempre importante
nós lembrarmos o quanto a oração ela é importante para as nossas vidas. Oração nada mais é do que falar com o nosso Criador, falar com o nosso Deus, contar a Ele de uma forma muito clara que se passa em nossos corações. E nós sabemos que pela palavra de Deus, ela nos mostra que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Como está escrito em João 14, o versículo 13 e o 14, que diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." Esse é um dos versículos que mostra que tudo aquilo que a gente colocar diante do Senhor, Ele irá nos responder. Há quem pense que Deus não tem tempo para resolver o seu problema, porque pessoas pensam que Deus tem um tanto de pessoas e um tanto de outros problemas para poder resolver. Há quem diga também que se somos tão pecadores, como que nós podemos ter uma comunhão, como que nós temos condições de falar com Deus tão poderoso. Outros também chegam a dizer que Deus não pode nos ouvir porque nós somos muito pecadores. Quem pensa dessa forma são aqueles que acreditam na figura de um Deus muito distante de nós. Um Deus limitado, um Deus pequeno. E não é dessa forma. Sabemos disso porque a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que criou cada um de nós. E é um Deus também que cuida de cada um de nós. Não somente criou, não somente colocou aqui no mundo, mas também cuida de cada um de nós. E que Deus também, nós entendemos que Ele é misericordioso, que é um Deus capaz de enxergar em cada um de nós de forma pessoal. É um Deus que cuida de cada um de nós, não no geral, mas pessoalmente. Cada um. Deus cuida de cada um pessoalmente. Nosso Deus é um Deus acessível. Basta nós nos colocarmos diante dele em oração e ele estará ali pronto a nos ouvir, pronto a nos responder. Precisamos nos colocar diante dele com humildade e com total dependência dele. O texto que lemos é muito claro sobre a forma que devemos nos colocar diante do nosso Deus para orarmos. Mas antes de entrar propriamente aí no nosso texto, eu ainda quero ler o texto de Lucas. Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor: "Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." Essa história do fariseu e do publicano fazendo as suas orações, ela vai nos ajudar a entender
né, um pouco esse texto de Mateus que a gente leu, de Mateus 5, do versículo 5 ao 8. E esse texto de Mateus, ele nos ensina algumas formas como nós devemos orar e também como não devemos orar. E em primeiro lugar, quero destacar aqui três colocações aqui que o texto nos coloca de como nós devemos orar. E a primeira, eu quero destacar aqui como orar com humildade e não cheios de nós mesmos. Nós precisamos ter humildade para nos achegar ao Senhor. Olha o que diz o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando nós olhamos ainda para o texto que nós lemos de Lucas, esse fariseu que se colocou lá a orar, cheio de si mesmo, né, o que diz o versículo 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se fizermos aí uma relação entre esses dois textos, nós vamos observar que os fariseus eles tinham o costume de se colocar em público, orava de uma forma que se achavam melhores do que as outras pessoas, melhores que os publicanos. O que eles queriam era que todos vissem eles orando. Queriam que todos os holofotes estivessem neles. Se colocavam como melhores porque tinham o costume de jejuar, de dar o dízimo de forma correta. Mas será que em seus corações não havia mais ali uma prática de suas tradições, um cumprimento de seus costumes ali do povo, do que um coração sincero diante do nosso Deus? É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que precisamos orar com humildade e não cheio de nós mesmos, como esses fariseus faziam ali na sua época. Se colocavam ali nas praças, onde todos, para que todos pudessem vê-los orando. Provavelmente eles faziam isso de voz alta para as pessoas enxergarem mais ainda o que eles estavam fazendo. Eles eram cumpridores da lei, mas esqueciam de se colocar com um coração sincero e dependente do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o ponto que eu quero destacar aqui é que nós precisamos orar com simplicidade. O versículo 6 do texto de Mateus 6, versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós podemos fazer aqui uma relação também com o texto de Lucas 18, o versículo 13, que diz: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meus queridos, aqui está uma das formas mais simples que nós podemos nos colocar diante do nosso Deus. Não existe outra forma mais simples do que essa: entrar no nosso quarto, fechar a porta e estar a sós com Deus, falar com Ele. Esse publicano que a gente vê lá no texto de Lucas, ele foi o mais simples possível também. Nem sequer levantar os olhos aos céus ele fazia. Talvez ele pensava consigo mesmo que não era digno de tão pecador que ele era. Mas ele estava se colocando da forma mais sincera diante do Senhor.
a ponto de dizer o quê? Ser propício a mim, pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, Senhor, né? Então, use de misericórdia para com a minha vida. Então, isso aí é o que o publicano ele estava querendo colocar aí diante de Deus. Que ele não merecia nada, a não ser a misericórdia do Senhor. E nós também precisamos pensar como esse publicano. Nós não somos ninguém sem Deus nas nossas vidas. Precisamos nos colocar diante dele com simplicidade e não como os fariseus faziam. Precisamos nos colocar diante de Deus com humildade e contar tudo a ele, o que tem no nosso coração, o que se passa no nosso coração. E ele estará sempre disposto a nos ouvir. Então, esse é o nosso segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que o terceiro ponto que a gente aprende é que a gente precisa de orar com objetivo. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Meus queridos, Deus sabe de tudo o que se passa no nosso coração. Sabe dos seus sonhos, sabe da sua realidade, sabe de suas vontades, mas Ele nos diz para que possamos nos colocar diante dele, não porque Ele não sabe o que a gente quer, mas para que a gente tenha aqui, para nos colocarmos diante dele com humildade, reconhecendo a nossa dependência dele. É isso que Deus quer. Ele conhece tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha para a nossa vida. Ele sabe de tudo que se passa no nosso coração. Mas ainda assim, Deus quer ver de nós humildade, para que tenhamos condições de nos colocar diante dele e colocarmos tudo aquilo que se passa no nosso coração. Não porque ele não sabe o que se passa, mas porque precisamos reconhecer a nossa dependência dele. Então, e lembrando, como o texto nos coloca aqui, a gente não precisa de usar aí de vãs repetições. Não é como um texto aí que a gente vai lendo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja objetivo com Ele. Que a gente se derrame diante dEle e peça tudo aquilo que a gente quer com sinceridade. Sem vãs repetições. Não é necessário isso. E, como diz o versículo 8, o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes mesmo da gente se colocar diante de Deus. Ele já conhece o que a gente vai falar, ele já sabe as palavras que a gente vai usar. Então, nós possamos aprender com essas 3 lições. Primeira, então, que a gente tem sempre que orar com humildade e não cheios de nós mesmos, como faziam os fariseus. Em segundo lugar, nós precisamos orar com simplicidade. Não é uma forma que você se coloque diante de Deus, seja deitado ou em pé, andando, de qualquer forma. Entenda que você pode falar com o Senhor. Deus é um Deus acessível. É um Deus que você pode conversar com Ele e contar tudo aquilo que se passa dentro do seu coração. Não é um Deus como as pessoas, como a gente falou no início, pensam. Que é um Deus distante, um Deus que não está preocupado conosco, um Deus que não tem tempo para poder resolver as nossas causas. Com certeza, o Deus que nós acreditamos é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. É aquele que vê o nosso interior, é aquele que se preocupa conosco, que nos criou e que se importa com cada um de nós individualmente.
e trata cada um também individualmente. Então, que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração, que em todo tempo nós tenhamos condições de manter a nossa confiança em Deus. Esse Deus que nos ensina na sua palavra como nos achegarmos a Ele. Reconhecendo a soberania do Senhor, nos colocando diante dele com humildade, reconhecendo também a nossa dependência dele, porque sem Ele nós não somos nada. Nós não damos um passo, se assim Deus não quiser. Então que nós tenhamos essa mensagem no nosso coração. E em terceiro lugar, nós precisamos de orar sempre com objetivo. Seja simples, seja objetivo, seja humilde diante da presença do Senhor. Deus quer te responder, mas você precisa ter humildade para se chegar diante dele. Nesse momento nós vamos nos colocar diante do Senhor para orarmos, e nós queremos colocar aqui alguns pedidos que os nossos irmãos fizeram. A Dona Maria Venceslau está aqui agradecendo a Deus, pela vida da Dona Maura e pela Dona Onilza, aí da nossa igreja, aqui de Coromandel, que completaram mais um ano de vida hoje. Então fica aqui também os nossos parabéns. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, Dona Maura e Dona Onilza. Que Deus possa sustentar a vida de vocês e acrescentar mais e mais anos de vida aí para cada um de vocês. Que Deus esteja sustentando e mantendo sempre a fé de vocês firme. Queremos também colocar aqui os pedidos dos nossos irmãos que durante o dia deixaram aí lá no grupo da igreja. A Dona Lia, ela coloca aqui: vamos continuar orando pelo nosso país para que seja liberto de tanta depravação moral, de tanta violência física e verbal. Agradecer por muitos que já foram curados de suas enfermidades e por cada irmão. Orar também pelo nosso pastor e familiares e os missionários aí também que têm se dedicado a estar pregando a palavra do Senhor. Então, esse é o pedido da nossa irmã Lia. Queremos colocar aqui também o pedido da Dona Daura, que agradece a Deus por todas as bênçãos que Deus tem concedido à vida dela. E que Deus possa continuar a sustentar a vida da senhora nessa nova fase que a senhora coloca aqui também no pedido da senhora. A Dona Isolina também coloca aqui: oremos pelas nossas famílias, pedindo a Deus misericórdia e agradecendo a Deus também por até aqui Ele ter nos ajudado. Esse é o pedido da nossa irmã Isolina. A Cláudia também, a Claudilene, coloca aqui: oremos uns pelos outros e pelos nossos pastores, que o amor de Cristo permaneça e não deixemos as circunstâncias difíceis esfriar esse amor. Que assim seja em nossos dias. A nossa irmã Sara também coloca toda essa situação de pandemia que nosso Brasil, o mundo também passa, e ela pede aqui para que Deus esteja atuando na vida dessas pessoas que estão na linha de frente, os doutores, os médicos, e todas as pessoas, os enfermeiros, os técnicos que estão sempre aí à frente, cuidando das pessoas que estão aí com o Covid. E nesse pedido também nós queremos colocar aí, agradecer a Deus por aquelas pessoas que já foram curadas, E a gente tem que sempre lembrar disso aí, porque a gente sabe que é a mão de Deus atuando nessas vidas para que elas possam ser curadas. E a nossa região aqui de Coromandel tem aumentado o número significativo dos casos, então nós também queremos colocar aí em oração a nossa cidade, a nossa região, para que Deus esteja abençoando
e atuando, né, em toda essa situação e que se resolva o mais rápido possível com a bênção de Deus. A dona Elisa também coloca aqui que tem passado alguns momentos difíceis, né, por causa de alguns irmãos, né, alguns parentes que que estão passando por essa enfermidade, pelo Covid-19, né? E ela pede para que Deus esteja atuando sobre a vida deles, né? Eles são lá de Macapá. Então nós pedimos aí pela vida da senhora, viu, dona Elisa, que Deus esteja sustentando tanto a vida da senhora como a família também. Esteja dando sempre o conforto e a alegria também do Senhor na sua vida. E a Letícia também, a doutora Letícia, coloca também, aí pede oração por ela e pelo seu esposo, também que estão aí na linha de frente, cuidando dos enfermos e colocando aí também a situação de que alguns medicamentos, né, já estão ficando em falta, né? A gente sabe que com toda essa situação há uma procura maior, né, de medicamentos, e essa procura também faz faltar os medicamentos para quem realmente precisa. Então nós queremos que Deus esteja atuando em meio a toda essa situação aí. E pede também, né, a gente precisa de orar muito para que Deus esteja trabalhando na mente, né, na cabeça das pessoas, para que elas se conscientizem e estejam fazendo a sua parte nesse momento, né? É um momento que todos precisam colaborar, se unirem, cada um em suas casas, fazendo a sua parte, né? E a gente precisa de cooperação de todos. Então, que Deus esteja trabalhando nisso aí também, porque tem muita gente que não acredita muito na situação que está, na gravidade da situação, e acabam prejudicando outras pessoas. Então que Deus esteja atuando aí também na vida dessas pessoas que não estão aí cumprindo, né, com a sua parte em toda essa situação. E a Cristina também coloca aí, né, para que as pessoas estejam, para que o povo se arrependa dos pecados, pela conversão de muitos e também para a questão do nosso compromisso com Deus. É tempo, né, da gente poder fazer uma autoanálise da nossa vida, ver como a gente está andando em relação à nossa vida cristã e o que precisa de ser melhorado. Então, que nesse momento de nos isolarmos, né, que Deus possa estar trabalhando na vida das pessoas e também nos ensinando a como viver melhor a nossa vida cristã. Então, esses são os nossos pedidos. A dona Helenice também coloca que queria pedir oração para minha família, para os irmãos da igreja e conversão do meu esposo, e que Deus esteja aí nos protegendo dessa pandemia. Nós estaremos orando também, dona Helenice, pela sua vida. A Stephanie também pede oração pela sua vida, pela família e pelo ministério aí na igreja Comunidade Pentecostal. Jesus é a palavra. Que Deus esteja abençoando também a sua vida, Stephanie, e sua família, e que sempre estejam aí firmes em divulgar a palavra do Senhor. Dona Maria Oneida pede oração aí pela sua família. Deus esteja abençoando muito a sua família aí, dona Oneida. A gente vai estar pedindo a Deus aqui em oração. Vamos estar nos colocando diante do Senhor neste momento e pedindo a Deus por esses pedidos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, reconhecendo, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. E nós entregamos, ó Pai, todos esses pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui, tanto, ó Pai, os irmãos aqui, ó Pai, da nossa igreja,
quanto aqueles também que não, ó Pai, fazem parte de uma igreja. Que o Senhor esteja respondendo todos, ó Pai, de acordo com a Tua santa vontade. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, trabalhando, ó Pai, para que essas pessoas, ó Deus, que fizeram os pedidos aqui, não fiquem ansiosas, mas que elas possam descansar no Senhor. Descansar, ó Deus, sabendo que no momento oportuno, o Senhor vai, ó Deus, responder cada um de acordo com a Tua vontade. E nós sabemos que é o melhor para cada um. Cuida, Pai, das nossas vidas, cuida, Pai, das nossas famílias, nos livra, ó Deus, de toda essa enfermidade, e que aquelas pessoas, ó Deus, que já estão enfermas, atua na vida de cada uma delas, não simplesmente, ó Deus, na parte física, mas também na parte espiritual. Que o Senhor esteja, ó Deus, neste momento, visitando cada coração, cada família, ó Deus, que tem um ente querido, ó Deus, já com essa enfermidade. Trabalhe, ó Deus, dê o descanso, dê a força, dê o ânimo, ó Deus, para cada um. E que a Tua presença, ó Deus, possa derramar também alegria na vida dessas pessoas, ó Deus. E o conforto também àqueles, ó Deus, que já findaram, ó Deus, a vida aqui por causa dessa pandemia. Conforta o coração de cada um daqueles que ficaram, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, conhece, ó Pai, as nossas necessidades e conhece também, ó Deus, tudo aquilo que se passa dentro de nós. E neste momento nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Dirige cada passo. Não deixe, ó Deus, que a gente tente caminhar por nós mesmos, mas que em todos os momentos da nossa vida o Senhor esteja, ó Deus, tomando frente. Tomando, ó Deus, também frente em todas as coisas, ó Pai, que nós precisamos de decidir no nosso dia a dia. E que o Senhor traga paz ao nosso coração. Porque nós sabemos que a paz que o Senhor dá não é uma paz passageira, mas é uma paz, ó Deus, que mesmo em meio às tribulações, ela, ó Deus, toma conta de nós. Muito obrigado por tudo, por cada um que acompanhou, ó Deus, a nossa reunião de oração essa noite. Visita cada família, visita cada coração e molda, ó Pai, a vida de cada um, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nos abençoa nesse restante de semana e que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Nós chegamos aí ao final de mais uma reunião de oração. Agradecemos a você que esteve aí nos acompanhando. Lembrando sempre dos nossos trabalhos aí nas redes sociais. Aos domingos, às 9 horas e às 19 horas e 30 minutos. A gente tem aí nossa escola dominical na parte da manhã e o nosso culto na parte da noite, com o nosso querido pastor Hélio. E nós também temos na terça-feira o nosso estudo bíblico, também com o pastor Hélio, e também na quinta-feira a nossa reunião de oração, e na segunda-feira a gente tem aí a nossa live aí, que é para os adolescentes, lá da nossa igreja. E também está disponível aí, tanto no Instagram da igreja, quanto no Facebook. E nós agradecemos a você que esteve aí com a gente. Desejo a você um bom restante de semana e que a presença do Senhor possa estar sempre aí na sua vida. Busque a Deus, busque a Ele com sinceridade, reconhecendo a sua dependência dEle e sendo sempre grato a Deus por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live, se assim Deus permitir. Até mais.